Bom dia, direção! Sem fake news, sem juridiquês e sem enrolação. Informação estratégica para o dia a dia da sua empresa. Hoje vamos falar sobre um tema que muitos empresários preferem evitar, mas que é exatamente isso que precisa ser planejado com antecedência e o que acontece com a empresa quando a vida de um dos sócios muda de forma drástica e irreversível. Morte, divórcio, invalidez permanente são eventos que ninguém planeja, mas que acontecem. E quando acontecem, sem um acordo de sócios que o disciplinem, a empresa pode enfrentar uma crise tão grave quanto a crise pessoal do próprio sócio. Vamos começar pelo falecimento. Quando o sócio falece, o que acontece com as cotas dele? Em princípio, pelo direito sucessório, essas cotas integram o espólio e podem ser transmitidas aos herdeiros. O problema é que os herdeiros não escolheram ser sócios. Muitas vezes não entendem o negócio, não têm relação com a operação e podem ter interesses completamente diferentes dos sócios fundadores. O acordo de sócio resolve isso de forma clara. Os herdeiros e sucessores do sócio falecido não são admitidos na sociedade como sócios. Em vez disso, os sócios remanescentes têm o direito de preferência para adquirir a participação do falecido, de forma proporcional às suas participações no capital social. O pagamento é feito pelo chamado valor justo, calculado com base em critérios técnicos de valuation definido pelo próprio acordo. E para não descapitalizar a empresa de um momento para o outro, esse pagamento pode ser parcelado em até mínimo de 36 parcelas mensais. A família recebe o valor, a empresa continua sob gestão de quem entende dela. Essa é a lógica protetiva do acordo. Agora o divórcio. Quando um sócio se divorcia, o cônjuge pode reivindicar na partilha bens e meação sobre as cotas da empresa, especialmente em casos de regime de comunhão parcial ou universal de bens. E aqui o problema não é jurídico, é operacional. Imagine que o ex-cônjuge que nunca teve relação com a empresa passe a integrar o quadro societário por força de uma decisão judicial de partilha. Ele passa a ter direito a voto, de acesso a informações, de participação nos lucros e tudo isso sem ter sido escolhido pelos demais sócios. O acordo de sócios previne isso da melhor forma. O cônjuge não é admitido como sócio. Em vez disso, ocorre a apuração de haveres. A participação é avaliada pelo valor justo e o ex-cônjuge recebe o valor correspondente em dinheiro, também de forma parcelada. Ele recebe o equivalente financeiro da meação, mas não a participação societária em si. E, por fim, a invalidez. O acordo pode definir o que caracteriza a invalidez temporária para fins societários. Em geral, a impossibilidade de o sócio exercer suas funções por um período superior a 6 meses ininterruptos. Nesses casos, as mesmas regras se aplicam. Os sócios remanescentes têm a preferência para adquirir a participação do sócio afastado pelo valor justo, de forma parcelada. Por que essa clareza importa? Porque sem ela, o sócio incapacitado permanece formalmente na sociedade, recebe parte dos lucros, mas não contribui com a operação. E os demais sócios arcam com total da carga, sem ter o controle da participação. Esses 3 eventos, morte, divórcio e invalidez, são previsíveis na sua possibilidade, mesmo que imprevisíveis no momento exato em que ele ocorre. Por isso, o acordo de sócios trata de todos eles de forma antecipada, definindo regras claras antes de qualquer crise se instale. Empresa bem estruturada não espera o imprevisto acontecer para definir o que vai fazer. Ela define antes. E quando o imprevisto chega, executa o que foi acordado. Por isso, bom dia, direção. Porque empresa bem orientada não decide no susto, decide com estratégia.